Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu vídeo Revisão da Vida Inteira, INSS Regime Geral, Estrutura de Cálculo. Eu sou o Joaquim Carlos Viana, o meu site é o joaquimcarlosviana.com.br, que é o antigo site professorjoaquim.com.br. Se você quiser entrar em contato comigo para contratar meus serviços de elaboração de cálculo, cursos ou consultoria, entre no meu site, joaquimcarlosviana.com.br, e lá você vai encontrar meus canais de contato. Obrigado. Então vamos ao conteúdo do nosso vídeo. Bom, como eu já falei no início, eu vou abordar aqui a parte da estrutura de cálculo da revisão da vida inteira, né? Eu não vou entrar em parte de legislação especificamente, apenas no que for necessário para demonstrar a estrutura de cálculo da revisão da vida inteira. Bom, a matemática da revisão da vida inteira se divide em duas partes distintas, tá? A primeira delas seria, digamos assim, a gente considerar o recálculo usando todos os parâmetros utilizados pelo INSS na concessão. É como se a gente fosse repetir o cálculo do INSS. Só que nós vamos, nesse recálculo, a título de objeto da revisão, fazer a inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 94. Tá certo? Então, resumidamente, a matemática dessa revisão nada mais é do que refazer o recálculo original da concessão, porém incluindo os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Só que o que temos aqui, o que ocorre, né, em decorrência dessa situação? Em decorrência, né, faltou a palavra decorrência aqui. Em decorrência desta inclusão, precisamos do quê? De índice de correção para corrigir os salários de contribuição do período que vai do primeiro emprego até junho de 94. Porque a gente está incluindo um lote de salários de contribuição que não tinha originalmente no cálculo, né? Então a gente precisa de corrigir esses salários de contribuição para que eles possam integrar a média dos 80% maiores, né? Na verdade, a nova média dos 80% maiores vai ser calculada agora com base em todos os salários de contribuição desde o primeiro emprego devidamente corrigidos. E onde que a gente vai buscar esse índice de correção para corrigir esses salários de contribuição do primeiro emprego até junho de 94? Vamos buscar na legislação, né? E nesse sentido, nós temos esse conjunto de legislação aqui para analisar. Primeiro, a legislação que vai até 23 de julho de 91. Eu estou destacando aqui esses três decretos, tá? Que é começando o decreto 77, mas, na verdade, esse preceito que está nesses três decretos aí, que eu vou falar já já, explicar já já como é né, o cálculo segundo esse decreto, já existia, na verdade, muito anteriormente ao decreto 77, tá? Já existia, na verdade, há algumas décadas, né? Por isso que eu não coloquei toda a legislação aqui para não ficar muito extenso. Eu relacionei apenas esses três decretos, mas esse preceito já existia há um bom tempo. Mas aqui também não vai fazer falta para a gente, porque o que nos interessa é a parte conceitual, porque nós não teremos como utilizar efetivamente o índice que está contido nesses decretos. Você já vai entender por quê, tá? Ele só vai servir de base para que a gente possa chegar ao índice que vamos utilizar. Bom, posteriormente a 23 de julho de 91, nós temos aqui, editado em 24 de julho de 91, a Lei 8.213, que já estava prevista na Constituição Federal, né? Certo? A Constituição Federal de 5 de 10 de 88 foi promulgada, né, em 5 de 10 de 88, e ela já previa uma lei de reforma da Previdência. Automaticamente, consequentemente, essa lei deveria ser editada, mas só foi editada em 24 de julho de 91. Mas quando ela veio, ela teve efeito retroativo. Então, tudo que ela previa, a nova forma de cálculo, a nova forma de correção, tudo teve efeito retroativo, né? Recalculando integralmente todos os benefícios concedidos a partir de 5 de outubro de 88. Tá? Então, se você tiver um benefício, por exemplo, de janeiro de 89, inicialmente
ele foi calculado conforme o decreto 89.312, tá? Que você está vendo ali em cima, né? Onde eu estou passando o mouse aqui, tá certo? É o decreto 89.312. Mas depois, em decorrência da retroatividade da Lei 8.213, foi recalculado com base nesse novo preceito, né? Uma nova forma de correção e um novo índice, ok? Bom, a Lei 8.213, então, ela remarcou esse período de vigência daqueles decretos, né? Que passou a ser, então, né? Passou a ir até a 4/10/88 apenas, tá certo? E a partir de 5/10/88 entrou em vigência os preceitos da Lei 8.213. Bom, você já viu nesse momento, você já entendeu nesse momento qual é a legislação que a gente vai ter que trabalhar. Num primeiro momento, aqueles decretos, né, que vão até 4/10/88. E, a partir de 5/10/88, a gente vai utilizar os preceitos da Lei 8.213. Bom, vamos ver o que previa, então, a lei do primeiro período. Eu destaquei aqui apenas o decreto 77, tá? Pelo seguinte, os demais decretos falam exatamente a mesma coisa. Então não há necessidade de transcrever todos aqui, porque eles falam exatamente a mesma coisa, tá? Bom, no parágrafo 1º do artigo 26, a gente tem a especificação aí de que os salários de contribuição serão corrigidos pelo quê? Por coeficientes editados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, ok? E quais eram esses coeficientes? Eu vou mostrar aqui para você agora. Olha, isso que você está vendo a partir desse momento é uma reprodução de um cálculo da época, tá? É o espelho, né, de um cálculo, de uma memória de cálculo da época. Se você pegar uma memória de cálculo da época, você vai ver que ela é bem pequenininha. Ela tem apenas 5 linhas, porque eles somavam a cada lote de 12 contribuições, eles somavam, né? E porque esse fator, esse coeficiente que você está vendo aqui na coluna verde, que é o fator previsto nos decretos, né, ele era editado sempre em lote para cada 12 meses. Então, cada lote de salário de contribuição que estava submetido a um coeficiente, eles somavam e faziam a multiplicação uma vez só. Mas aqui, para ficar mais nítido para você, eu coloquei mês a mês. Então, tá vendo aí, ó, coeficiente MPAS na coluna verde. A gente for descendo, você está vendo aí uma memória de cálculo, tá certo? A reprodução de uma memória de cálculo da época, né? Onde você tem aqui nessa última coluna os salários de contribuição corrigidos, né? Que é o salário de contribuição original, multiplicado pelo coeficiente e dividido pelo corte de moeda, né? Pela conversão da moeda. Aí você tem o salário de contribuição corrigido. E a partir dessa parte de baixo aqui, nesse exemplo eu usei a DIB de 4/10/88. A partir desse momento você tem aí o cálculo da renda, né? Observa que a gente saiu de um salário de benefício, né, que a média do salário de contribuição corrigido era 272.524,70 e a renda final acabou culminando em 119.160,27. Na verdade caiu para menos da metade do salário de benefício, que era a média dos salários de contribuição corrigido, né? Mas enfim, era a legislação da época. Ainda sobre o fator, ou melhor dizendo, sobre o coeficiente, que é o que nos interessa no momento, né, esse coeficiente previsto na lei, eu queria mostrar para você aqui também alguns outros períodos que eu peguei. Por exemplo, eu considerei a DIB de janeiro de 85. Olha aqui o fator do primeiro mês, é 10,71. Naquele cálculo que a gente utilizou, como exemplo aqui, que a DIB é 4/10/88, o primeiro fator é 36,86. Eu peguei um outro exemplo aqui também, que é uma DIB de janeiro de 86. Olha, o primeiro fator é 16,04. E para a DIB janeiro de 85, o primeiro fator é 10,71. Deu para ver que esses fatores, eles têm assim uma certa, eles não têm uma correlação direta, né? Entendeu? Porque na verdade eles não são frutos da evolução de um determinado índice, como por exemplo a ORTN, a UPC ou qualquer um outro. Não. Na verdade, eles são
eles eram definidos, né, tinham seus valores definidos em função de uma série de estudos que o Ministério da Previdência realizava e definia que para aquele mês de DIB, o lote de 48 fatores serão estes daqui. Por exemplo, para dezembro, por exemplo, para janeiro de 86, seria este lote de fatores aqui, ok? Eu vou gravar outro áudio para não ficar muito extenso, perdão, outro vídeo para não ficar muito extenso, e eu retomo a partir desse ponto.